Faz parte da juventude, talvez, idealizar o processo de individuação, né, como uma coisa incrivelmente desejável, né? Mas que tal se nós enxergássemos o processo de individuação, por exemplo, de Jesus mais de perto? Parece prazeroso a história da vida daquele homem Deus. E se nós nos aproximarmos para avistar o processo de individuação, por exemplo, de Jó, que era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal, e talvez por causa disso tenha sofrido aquela tragédia gigante de perder tudo que tinha, né? Não só os bens materiais, como o respeito da população e os próprios filhos também, né? E ainda ser acometido por uma doença pestilenta, né? Que fizeram com que expulsassem ele da própria cidade porque fedia e ninguém aguentava isso. A ponto da mulher dele olhar para ele e dizer assim: olha, amaldiçoa o teu Deus ou o teu processo de individuação, cara, e te mata, te suicida. Porque o que eu estou vendo daqui de fora não tem saída para você, a não ser o suicídio, né? Por alguma razão, Jó, por ser sábio, né, respondeu o que deveria realmente responder. E logo entendeu de saída que se Deus deu a ele todas as coisas que ele tinha, o dono das coisas que ele tinha, inclusive da vida dele, da saúde dele, não era ele, era Deus. Então Deus pode fazer e desfazer do jeito que ele quiser. Então, essa é uma resposta de uma sabedoria incomum. E que tal se nós avistássemos também de perto o processo de individuação de Jung, em especial a crise de 1913, sem falar da infância complicada que ele teve, a ponto de Donald Winnicott sugerir uma esquizofrenia infantil. Que tal se a gente visse aquele confronto com o inconsciente como uma coisa que não é absolutamente simples de se elaborar? E o quanto de sofrimento, dor, insônia, angústia tem ali. Não tem só as imagens bacanas de Filemon, o livro vermelho, o livro amarelo, o livro verde. Incrível isso aqui que Jung fez, né? Balela, balela. Aquilo ali é dor transformada em psicologia. Cada letra desenhada em gótico, ou seja lá no que for, que Jung teve que fazer, gostando ou não, né? Porque não me parece ser nada prazeroso tudo isso, né? Você ceder a alguma coisa que é maior do que você, que vive em você e que quer que você realize em você, em contraste com a sua própria vontade, isso não pode ser prazeroso. Mas é exatamente isso que é o processo de individuação. Quando você cede a isso. Então, cada letrinha daquela desenhada não era exatamente porque Jung era um artista e queria fazer aquelas letras bem desenhadinhas, né? Não era não. Era uma exigência do inconsciente. E tinha que ficar sentado ali, aprendendo a desenhar letras em gótico, porque o inconsciente dele queria que ele fizesse daquele jeitinho ali que estava ali. Esse é o motivo pelo qual ele disse que a vida dele é um inconsciente que se realizou. Isto é, ele teve que ceder, né, às exigências do inconsciente, da realização do inconsciente, que no fundo era ele mesmo, mas uma parte dele que ele poderia ter deixado de lado com muita facilidade, assim como nós podemos deixar de lado aquelas partes nossas que nos incomodam, que querem vida, que querem se realizar em nós, que querem nos realizar também. E a estreiteza da nossa consciência insiste em considerar essas partes como indesejáveis, e formam uma sombra importante, né? E como Jonas, né? Vamos fugindo de porto em porto até que em algum momento a depressão nos pega, o transtorno de pânico nos pega, o TAG nos pega e os outros transtornos psiquiátricos nos pegam, dizendo: ó, não dá mais para fugir, você já fugiu bastante, tá bom, mas agora você vai ter que resolver essa situação, não dá mais.
Então, é importante que a gente pense o processo de individuação como sofrimento em quantidades quase inumanas. Quase inumanas, né? Mas mesmo assim, se tiver no código genético existencial do indivíduo ter que realizar esse essencial que o habita, ele terá que ceder a esse impulso. E não mais dizer como Jesus, que seja feita a tua vontade, não mais a minha. Né? Mas ninguém cede à própria vontade se não for esmagado por alguma coisa que é maior do que essa vontade. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. O cara não tá bacana lá na cruz, não, tipo assim, eu sou Deus, eu sou Deus, então legal, eu vou teatralizar. Vou teatralizar. Então, seja feita a sua vontade. Pai, porque me abandonaste, mas aí depois no script vem, seja feita a tua vontade. Não é um script, não é um filme. Não é Hollywood, não. Ali é vida real, né? Ali estava doendo, machucando, ferindo. E se fosse feito a minha vontade, não seria estar aqui nessa cruz preso. Seria estar lá nas tabernas de Jerusalém, tomando um chopp com a rapaziada, né? Aproveitando a vida, meu Deus. Né? Não estaria morrendo aqui 3 horas da tarde, cercado de pessoas que eram realmente criminosos, né? Então, a gente tem que pensar melhor nessa história do processo de individuação. Quando a gente for ler Jung, né, for ler o Livro Vermelho, Memórias, Sonhos e Reflexões, saber que aquilo ali é dor destilada em consciência. Aquilo ali são horas de noites acordadas, sem poder dormir. Não é que eu quero fazer este trabalho, então não vou dormir, vou tomar café para não dormir. Eu não consigo dormir porque eu tenho que fazer. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que os junguianos precisam rever o conceito de individuação e acrescentarem o elemento que é próprio do processo de individuação, que é essa experiência poderosa.